Nessa videoaula falaremos sobre a condição de existência de logaritmos. A gente viu que não é em todo caso que um logaritmo vai existir, então a gente vai falar as condições que devem ser satisfeitas para que determinado logaritmo exista. Pela definição de logaritmo, a gente viu que o logaritmando e a base do logaritmo eles devem ser positivos e que além disso a base deve ser diferente de 1. Então, sempre que nós trabalharmos com logaritmo, a gente vai ter que garantir a existência dele. A gente vai ter que garantir que o logaritmando seja positivo e temos que garantir que a base seja positiva e diferente de 1. Então, sempre que nós encontrarmos incógnita no logaritmando ou na base dele, na base do logaritmo, a gente deve primeiro garantir a sua existência. Porque não é em todo caso que o logaritmo vai existir se eu tiver incógnita na base ou no seu logaritmando. Bem, aí eu trago um primeiro exemplo para que a gente veja, para que a gente estude como é que eu garanto essa condição de existência. Então, determine as condições de existência dos logaritmos a seguir. No item A, eu tenho o logaritmo de x menos 1 na base 3. Observem que eu já tenho aí a base positiva e diferente de 1. 3 é positivo e diferente de 1. Mas eu tenho que garantir que o logaritmando seja positivo. Porque como o logaritmando tem incógnita ela assume infinitos valores. Então nós devemos garantir que o logaritmando não fique negativo nem nulo. Nós temos que garantir que o logaritmando seja sempre positivo. Desse modo, então, o logaritmando x menos 1 tem que ser positivo, o que quer dizer que x menos 1 tem que ser maior do que 0. Daí, então, a gente conclui que o x tem que ser maior do que 1. Ou seja, esse logaritmo do item A só existe quando o x for maior do que 1. Desse modo, então, o logaritmando, na verdade, o logaritmo de x menos 1 na base 3, ele existirá se somente se o x for maior do que 1. Então, isso é que eu chamo de garantir a condição de existência de determinado logaritmo. É você ver as condições para que aquele logaritmo exista. O item B. Eu trago o logaritmo de 3x menos 6 na base 2x. Aí nós vamos ter que garantir as duas coisas. Eu tenho que garantir que o logaritmando seja positivo e tenho que garantir que a base seja positiva e diferente de 1, porque nós temos incógnita no logaritmando e na base. Bem, vamos começar então. Nós sabemos que o logaritmando 3x menos 6 ele deverá ser sempre positivo. Então, desse modo, 3x menos 6 tem que ser maior do que 0. Com isso, então, 3x é maior do que 6. Logo, x tem que ser maior do que 6 dividido para 3. Portanto, x tem que ser maior do que 2. Não acabou ainda. X maior do que 2 só garante, por enquanto, que o logaritmando exista. Eu tenho que garantir também a existência da base. Então, nós sabemos que a base 2x tem que ser positiva e diferente de 1. Do fato de a base ser positiva, nós temos que ter 2x maior do que 0. E do fato da base ser diferente de 1, nós temos que garantir que 2x é diferente de 1. Bem, vamos lá então. De 2x maior do que 0, a gente conclui que o x tem que ser maior do que 0. Por outro lado, de 2x diferente de 1, quando eu passar o 2 dividindo, nós temos que o x tem que ser diferente de 1 sobre 2. Bem, então nós encontramos três condições. A primeira, do logaritmando, x tem que ser maior do que 2. A segunda, da base, x tem que ser maior do que 0. A terceira, também da base, x tem que ser diferente de 1 sobre 2. A condição de existência será aquela que satisfaz essas três condições. Ou seja, a condição de existência tem que satisfazer que o x é maior do que 2, que o x é maior do que 0 e que o x é diferente de 2. O que a gente percebe? A condição x maior do que 2, ela já garante que o x seja maior do que 0. Porque, claro, que se um número é maior do que 2, automaticamente ele é maior do que 0. Além disso, um número maior do que 2 já garante que ele é diferente de 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 é 0,5. Desse modo, então, a condição que vai prevalecer, a condição que satisfaz as três condições, é x maior do que 2. Daí a gente conclui que o logaritmo de 3x menos 6 na base 2x ele vai existir se somente se o x for maior do que o 2. O item C, logaritmo de x menos 8 na base x mais 2. Do mesmo jeito que a gente já fez.
O logaritmando x menos 8 tem que ser positivo. Então você escreve que x menos 8 tem que ser maior do que 0. Logo, o x tem que ser maior do que o 8. Por outro lado, a base x mais 2 tem que ser positiva e diferente de 1. Bem, do fato dessa base ser positiva, x mais 2 tem que ser maior do que 0. Então você conclui que o x tem que ser maior do que menos 2. Agora vamos para o outro lado, né? Do fato de ela ter que ser diferente de 1, x mais 2 tem que ser diferente de 1. Então o x tem que ser diferente de 1 menos 2. Logo o x tem que ser diferente de menos 1. O que nós temos? Nós temos que o x tem que ser maior do que 8, tem que ser maior do que menos 2 e tem que ser diferente de menos 1. Eu tenho que buscar uma condição que satisfaça essas três. Bem, a condição x maior do que 8 já satisfaz x maior do que menos 2, pelo que eu já falei no item anterior. Todo número maior do que 8 é maior do que menos 2. E também já satisfaz a condição de x diferente de menos 1, porque tudo que é maior do que 8 é diferente de menos 1. Desse modo, então, o logaritmo de x menos 8 na base x mais 2 ele vai existir se e somente se o x for maior do que 8. O item D, logaritmo decimal, já que não tem base, a base é 10, né? Logaritmo decimal de menos x ao quadrado menos 5x menos 6. Bem, como a base é 10, a base é um número, nós não temos que garantir a existência da base. Nós já sabemos que 10 é maior do que 0 e diferente de 1. O que eu tenho que garantir é que o logaritmando menos x ao quadrado menos 5x menos 6 tem que ser positivo. Desse modo, então, a gente tem que ter menos x ao quadrado menos 5x menos 6 maior do que 0. Isso é uma inequação do segundo grau. Nós já sabemos como é que resolve. Resolve a equação e faz o estudo do sinal da parábola. Bem, nós temos aí que o A é menos 1, o B é menos 5 e o C é menos 6. Então, pega o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Isso vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 6. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, o delta é 25 menos 24, que é 1. Com isso, então, nós obtivemos que o delta é igual a 1. Por outro lado, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, x é igual, menos e menos dá mais, então ficou 5 positivo, mais ou menos o 1, que é a raiz quadrada de 1, sobre menos 2, que é 2 vezes menos 1. Vamos então agora separar em x' e x duas linhas. O x', 5 mais 1 sobre menos 2. Isso dá 6 sobre menos 2, que é menos 3. Por outro lado, x duas linhas é 5 menos 1 sobre menos 2. Isso vai dar 4 sobre menos 2, que é menos 2. O que eu concluo? Eu obtive como as duas soluções, né, para a nossa equação, menos 2 e menos 3. Só que, na verdade, eu tenho que fazer o estudo do sinal da parábola. Eu quero saber, então, em qual intervalo essa função é positiva. Eu quero que ela seja maior do que 0. Bem, como nós sabemos que a parábola tem concavidade para baixo, já que o termo A, que é 1, é negativo, toda parábola de concavidade para baixo ela é positiva entre as raízes. Então, ela será positiva entre o menos 3 e o menos 2. Daí, então, a gente conclui que o intervalo que satisfaz a condição é o intervalo menos 3 menor do que x, menor que menos 2. Desse modo, então, nós vamos ter que o logaritmo de menos x ao quadrado, menos 5x, menos 6, na base 10, ele vai existir se e somente se menos 3 for menor do que x, que for menor do que menos 2. Está aí, então, o intervalo que garante a condição de existência desse logaritmo do item D. O item E, o logaritmo de 25 na base 3x menos 2. Como aqui nós temos incógnita apenas na base, eu tenho que garantir apenas a existência da base. Então, essa base 3x menos 2, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Desse modo, então, 3x menos 2 tem que ser maior do que 0. Logo, 3x tem que ser maior do que 2, o que nos faz concluir que o x tem que ser maior do que 2 sobre 3. Por outro lado, de o fato dessa base ter que ser diferente de 1, 3x menos 2 diferente de 1, o
quer dizer que 3x tem que ser diferente de 1 mais 2, logo 3x tem que ser diferente de 3, portanto, o x tem que ser diferente de 3 dividido para 3, que é 1. O que a gente viu? Nós vimos que o x tem que ser maior do que 2/3 e tem que ser diferente de 1. Desse modo, então, o logaritmo de 25 na base 3x menos 2 ele vai existir se e somente se x for maior do que 2/3 e o x for diferente de 1. O item F. Logaritmo da raiz quadrada de x ao quadrado menos 16 na base 10. Já que não tem base, a gente já sabe que a base fica subtendida à base 10. Bem, nós sabemos que esse logaritmando, que a raiz quadrada de x ao quadrado menos 16, ele deve ser sempre positivo. Desse modo, se essa raiz deve ser sempre positiva, quem está dentro dela tem que ser sempre positivo. Então, x ao quadrado menos 16 tem que ser maior do que 0. Daí a gente chega numa inequação do segundo grau, que a gente já sabe como é que resolve. Na verdade, eu resolvo a equação e faço o estudo do sinal da parábola. Nessa equação, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 16. Daí, então, nós temos que o delta é B ao quadrado menos 4AC. Isso vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 16. 0 ao quadrado dá 0, menos e menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 16 dá 64. De maneira que o delta é igual a 64. Se o delta é igual a 64, então nós temos a partir daí que o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então o x vai ser igual a menos o b, que é 0, mais ou menos a raiz do delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 1. Com isso, então, o x é igual a menos 0, mais ou menos 8 sobre 2. Esse 0 coloca se quiser, porque ele não altera o resultado. Logo, o x vai ser igual a mais ou menos 8 sobre 2, portanto, x igual a mais ou menos 4. Bem, agora que nós temos as raízes, né? As raízes são menos 4 e 4, vamos fazer o estudo do sinal da parábola. Vamos lembrar que como essa parábola tem concavidade para cima, uma parábola com concavidade para cima, ela vai ser positiva, como eu quero, à esquerda da menor raiz e à direita da maior raiz. A menor raiz é menos 4, a maior raiz é 4. Então, nós vamos ter essa parábola positiva para x à esquerda do menos 4, ou seja, x menor do que menos 4, ou à direita do 4. Isso quer dizer que x maior do que 4. Então, com isso, o conjunto de solução da nossa inequação do segundo grau seria x menor do que menos 4 ou x maior do que 4. O que quer dizer que o logaritmo da raiz quadrada de x ao quadrado menos 16 na base 10, ele só existe se e somente se o x for menor do que menos 4 ou o x for maior do que 4. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós falamos da condição de existência dos logaritmos.